frente a frente desta noite é entre Rui Paulo Sousa, do Chega, e João Ferreira, do PCP. Boa noite aos dois. Rui Paulo Sousa, vamos pegar nestas declarações de Hugo Soares. O não é não mantém-se. Como é que se sente hoje em dia a relação entre o Chega e o PSD, ou o Governo? Boa noite a ambos e a quem nos está a ouvir. É óbvio que o Chega, ao tornar-se, no fundo, líder da oposição no atual governo, mas, apesar de ser líder da oposição, mantém a responsabilidade para com os portugueses e para quem nos elegeu e, obviamente, tenta chegar a acordo em matérias que são importantes para a vida de todos os portugueses. Eu penso que esse não é não, no fundo foi sempre mais utópico ou uma teoria do que uma realidade, e era não ou não, quando havia um PS que apoiava ou que contava como parceiro privilegiado, e era na altura líder da oposição, mas deixou de fazer um pouco de sentido quando passámos a ser nós a ter a capacidade de realmente viabilizar leis. Portanto, e projetos de lei. Nem sempre era. Sim, o não nem sempre era, e eu acho que neste momento esse não caiu de facto, e eu penso que da nossa parte estaremos sempre disponíveis para projetos de lei ou para tudo que possa beneficiar a vida dos portugueses. Vamos falar exatamente e da resposta dada já pelo Primeiro-Ministro àquele que é o apelo feito por José Luís Carneiro, que na sexta-feira enviou uma carta com, enfim, a querer um pacto na defesa. Luís Montenegro já disse que quer negociar com todos, mas se este fosse o caminho do Governo, se optasse por fazer uma negociação e contar apenas com o apoio do Partido Socialista, isso deixaria ao Chega como? É assim, no que diz respeito à defesa, eu penso que a nossa posição tem sido bem clara desde o início. O Chega é a favor, obviamente, de cumprir os 2%, sempre foi a favor disso. Também somos a favor de cumprir todas as necessidades que a NATO, no fundo, acaba... Pode ser por alguma imposição dos Estados Unidos, mas portanto, também foi a Europa, mais 1,5. Sim, mas também foi a Europa que se colocou nesta posição por, ao longo de anos e anos, não ter feito absolutamente nada nesse sentido e ficar sempre dependente dos Estados Unidos. Portanto, nós somos sempre a favor de criar uma indústria de defesa europeia e nacional que permita corresponder às necessidades atuais. Portanto, aí não temos qualquer problema com isso, sempre fomos e sempre defendemos essa posição. Agora, o que estamos a ver, sem dúvida nenhuma, é que o PS, que no fundo perdeu a irrelevância, deixou de ser relevante, perdeu completamente, deixou de ser o líder da oposição, deixou de contar, no fundo, seja pouco for, é um facto. E teve 8 anos no governo, nunca se importou com a defesa, nunca fez nada nesse sentido, nunca se preocupou. Portanto, para o Chega não faz sentido que o Partido Socialista esteja incluído nestas negociações. O Partido Socialista neste momento está só a tentar ter alguma relevância, por isso mandou esta carta e está a tentar aparecer. No fundo é o único objetivo deles, não têm nenhum objetivo. Eles nunca tiveram qualquer intenção de defender, seja o que for, muito menos interessados em defender, no fundo, a Europa ou defender a posição de defesa europeia comum. Nunca houve essa tentativa do Partido Socialista, nem essa intenção. Portanto, no fundo, o que eles estão a tentar é simplesmente aparecer na figura. A NATO, ou os países da NATO, a pagarem a conta das armas que os Estados Unidos vão começar a enviar para a Ucrânia? A responder a isso, é preciso também não deixar aqui de dizer que a posição do PCP no que diz respeito a esta situação é óbvio que não tem interesse em que Portugal cumpra nenhuma meta relativamente à NATO, seja de 2, seja de 3,5 ou até de 5, porque é óbvio que o PCP, quando não condena a invasão da Ucrânia pela Rússia, defende países com regimes como Cuba, Coreia do Norte ou mesmo o Irão, é óbvio que nunca vai querer que o país tenha uma capacidade de defesa. Isto é sabido. Eu penso que o João não pode desmentir acabei de dizer a posição... Aqui o contrário. Talvez não tenha ouvido. Eu acabei aqui de dizer que o país precisa de investir nas Forças Armadas. O Partido Agora, nós temos uma visão, é a favor da defesa da Ucrânia. Temos uma visão do país como sendo soberano e independente e não subordinado aos Estados Unidos, como é o caso do Chega. A Ucrânia tem direito a defender-se da Rússia? Claro, nós sempre defendemos... É uma pergunta simples. Eu vou responder à pergunta. Em primeiro lugar, dizendo que nós sempre defendemos que o país deve assumir, no plano das relações internacionais, uma visão não submissa aos interesses dos Estados Unidos, mas soberana e independente. Quanto à questão da Ucrânia e da Rússia, sempre dissemos que há que olhar às causas do conflito. Mas condenam sempre ou não a invasão? Todas as violações do direito internacional. Condenam a invasão todas as violações do direito internacional. À Ucrânia.
entre o direito internacional, entre os princípios do direito internacional, está a manutenção da integridade territorial dos Estados. Muito bem. Nós condenamos essa e outras violações desde o início. Portanto, não adianta vir modificar. Os seus colegas deputados no Parlamento não têm essa ideia. É um exercício a que muitos têm dedicado nos últimos anos, mas que é um exercício que não corresponde à posição real do PCP, que sempre condenou todas as violações do direito internacional, incluindo as violações da integridade territorial dos Estados. Agora, aquilo que é preciso, perante o que aconteceu, é encontrar uma solução que nos permita pôr fim ao conflito, o que implica olhar para as causas desse conflito. Não é uma paragem momentânea do conflito. As causas é um facto que a Rússia invadiu a Ucrânia. Já tivemos outras paragens. Acho que aí não há Nós precisamos de criar um sistema de segurança coletivo na Europa que vá ao encontro do que são legítimas preocupações de segurança de vários países e de vários povos. Agora, não vamos conseguir isso subordinando-nos a uma estratégia, a uma corrida aos armamentos. Não queria que Portugal saísse da NATO. NATO. A nossa Constituição da República, se calhar vou-lhe dar uma novidade, mas defende a dissolução dos blocos político-militares. O PCP revê-se na Constituição da República, então não deveríamos estar no na regime NATO. democrático ou constitucional que temos. Revemos-nos por inteiro nessa disposição e noutras da Constituição da República. Se não devíamos estar na NATO, é óbvio que não podem apoiar o gasto em porcentagem da NATO. Nós apoiamos o investimento na nossa defesa, que deve estar em linha com o que são as atribuições constitucionais das Forças Armadas Portuguesas. Não devemos gastar dinheiro dos portugueses, que sai da saúde, que sai da educação, que sai do investimento na habitação, em infraestruturas essenciais da cultura, para alimentar a agenda dos Estados Unidos da América, da compra de armamento a empresas norte-americanas. Só para ficarmos claros, isso não. Rui Paulo Sousa, é justo que seja a NATO a pagar diretamente aos Estados Unidos o envio de armas para a Ucrânia? É óbvio que não é justo, porque no fundo eu penso que os Estados Unidos têm interesse em que a Rússia não vença e não conquista a Ucrânia. Porque no fundo estamos a defender a Europa e ao estar a defender a Europa que vamos estar a defender o próprio Estados Unidos. Agora, o que é um facto também é que a Europa, ao longo destes últimos anos, se colocou nesta posição. Porque ao não ter investido na sua própria indústria, ao não ter investido na sua própria capacidade de defesa e de produção de armamento, acaba neste momento de estar entregue aos americanos e ao que os americanos sejam dispostos a fazer nesse sentido. Isso é uma enorme mistificação para justificar a compra de armamento aos americanos. Nós temos, entre países europeus, dos maiores produtores e exportadores de armas mundiais. Não. Portanto, ao nível dos sistemas americanos, não ao nível dos sistemas mais sofisticados americanos. França, agora a Alemanha, com a corrida louca que iniciou nos últimos anos, nós estamos a falar de alguns dos maiores produtores de armamento. Mas até atingir um nível de produção, que aliás estão a alimentar chacinas como aquela que estamos a ver no Médio Oriente. Por exemplo, é com venda de armas europeias também. Sim, não vale a pena ocultar a realidade. Onde Israel se está a defender de grupos terroristas, também é verdade, mas pronto, o Partido Comunista também é a favor disso. Ouviu há pouco as declarações feitas por José Luís Carneiro a propósito da lei da nacionalidade e da mudança nas regras relativamente aos imigrantes. Enfim, o que é que lhe parece que vai acontecer? Vai ficar tudo adiado para votação depois de setembro? É o melhor a fazer nesta altura? Ponderar bem aquilo que se vai mudar? Eu penso que não. Acho que as leis devem ser realmente discutidas na especialidade e irem à votação e tentar, obviamente, fazer as alterações que sejam necessárias. O Partido Chega está disponível para chegar a um acordo e poder viabilizar essas leis, porque é importante, o mais cedo possível, que essas leis entrem em vigor. Porque, aliás, o que vimos ainda hoje desta demolição destas casas que estão a acontecer neste momento, aposto que o PCP, o problema é as casas estarem a ser destruídas. Mas é preciso não esquecer que as casas estão a ser destruídas e não têm casa porquê? Porque foi permitido todos os imigrantes entrarem nas quantidades que entraram, não há habitação sequer para os portugueses, quanto mais para os imigrantes. Portanto, obviamente, eles não têm qualquer capacidade de alugar ou viver dignamente em nenhuma casa. Por isso, obviamente, que as casas acabam por ser ou estarem ilegais ou são destruídas, ou então começamos a tornar o país inteiro numa selva onde cada um constrói onde lhe apetece uma casa e fica a viver. Um minuto para terminarmos, João Ferreira. Não é rigoroso. Não é rigoroso. A razão pela qual milhares e milhares, muitos milhares de portugueses não têm direito à habitação, enfrentam hoje preços no mercado de arrendamento ou de compra de casa que estão muito acima daquilo que é comportável em função dos seus rendimentos. Estou a falar dos portugueses. Há vários anos que isto acontece. E isso resulta de decisões políticas que o Chega
também apoia, por exemplo, no que toca à liberalização do mercado de arrendamento, que o PCP durante 8 anos esteve ligado ao PS no governo. Peço desculpa, não, isto foi aprovado antes disso, na altura em que o Chega ainda estava a ser gerado na barriga da mãe. Lei Cristas, já o PCP apoiava, PSD, ainda o Chega estava a ser gerado na barriga da mãe com um deputado chamado André Ventura, penso que conhece, que apoiou estas leis todas, incluindo a lei do arrendamento, que ameaça o direito à habitação de muita gente, faz com que as casas tenham passado a servir, primeiramente, não para lá se viver, mas para especular, para fazer negócio. E é por isso que há 700 mil casas vazias no nosso país. Sobre isso, um dos principais donos imobiliários. Uma palavra. Porquê? Porque preferem convencer todos aqueles milhões que não têm direito à habitação, que a culpa deles não terem direito à habitação não é dos políticos como vocês e das políticas que vocês defendem, que tomaram as decisões que tomaram, que lhes ameaçam o direito à habitação, mas para os convencer que a culpa deles não terem direito à habitação é de outros miseráveis como eles que também não encontram direito à habitação. Essa é a vossa estratégia desde sempre. João Ferreira, Rui Paulo Sousa, obrigado aos dois. Vamos voltar a ver-nos na próxima semana. Obrigado.